Reflexão do dia 2 de setembro de 2025, 22ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Que seja abençoado o nosso dia, nossa semana, e queremos encontrar em Deus a força necessária para vencer os desafios de hoje. Que Deus nos abençoe. Santo do dia, Beata Ingrid Elofsdorf, viúva e freira dominicana. Tudo acontece no século XIII. A Beata Ingrid nasceu na Suécia, no século XIII. Quando muito jovem, ela foi forçada, por tradição da família, a casar-se, contrair casamento com um homem muito rico. Casou-se na adolescência, como era de costume da época, mesmo contrariando sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não a cegou, continuando a viver no mundo sem ser do mundo. Em 1281, já viúva, fez seus votos perpétuos. Fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Dedicou-se totalmente à oração contemplativa e à vida religiosa de forma com muita austeridade. Ela faleceu em 2 de setembro de 1282 e quando ela era priora daquele mosteiro, com tal fama e santidade e de prodígios maravilhosos, tanto que seu culto logo se estendeu aos povos vizinhos. Dai-nos, Senhor, por intercessão da Beata Ingrid, um desejo ardente de oração, contemplação, mesmo em nossas atividades do dia a dia. Que a oração se torne prioridade em nossa vida. Amém. Beata Ingrid Elofsdorf, rogai por nós. Vamos preparar nosso coração para receber a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que este homem com espírito impuro estava na sinagoga. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que lhe gritou em alta voz, né, "O que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?" Então, sinagoga. "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." O demônio, ao revelar Jesus como Filho de Deus, o Messias, de forma antecipada, e estrategicamente queria a morte de Jesus. Talvez o pensamento seria: ele morrendo acabou tudo, né? Sem saber que na sua morte Jesus nos liberta e institui o seu reino e nos dá a condição de voltarmos aos céus. Porque na morte de Jesus, ele desce à mansão dos mortos. E na mansão dos mortos, né, é lá que começa a ressurreição. Jesus manifesta em ressurreição. E na ressurreição de Jesus, todos nós, que um dia da nossa morte, também seremos ressuscitados. É isso que nos lembra a primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 11. Quanto tempo e a hora, meus irmãos, não há como vos escrever. Ninguém sabe o dia da quando Jesus volta, mas quando as pessoas disserem paz e segurança, aí nesse dia pode ser que haja o retorno do Senhor, né? Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Tá vendo? Filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Porque Deus nos destinou à salvação. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, na nossa morte, nós encontraremos a luz da ressurreição. Nós não somos da noite, somos do dia. É interessante a vida da Beata Ingrid. Quando nós oramos aqui, falamos assim, Senhor, que pela intercessão da Beata Ingrid, crie em nós um desejo ardente no nosso coração de contemplação, mesmo em meio às atividades do nosso dia a dia, tá vendo? Então, que não pode, que a nossa rotina diária não nos tire do caminho da santidade. Somos filhos de Deus, não somos filhos da noite, ao contrário, filhos do dia, que o Senhor nos destinou para a salvação. Então, eu só tenho um jeito de perder a salvação, se eu não desejar ser salvo. O próprio demônio revela aqui no evangelho de hoje a presença do Senhor Jesus. Sei muito bem quem tu és, um filho de Deus. E Jesus, então, manifesta ali a autoridade, inclusive sobre os demônios. Cala-te e sai dele. Então, o demônio saiu daquele homem. Mas é na sinagoga que Jesus prega, buscando a raiz
da história e da tradição judaica que a igreja também se manifesta ao mundo. Foram pelas sinagogas que a igreja apostólica, os apóstolos iam pregando aqui, pregando lá, eh, na, na Grécia, na Ásia Menor. Então, onde tinha sinagoga, eles iam pregando e ali anunciando o reino de Deus, a exemplo de Jesus. Então, o primeiro anúncio foi para os judeus e, em seguida, para todos nós. Nós devemos orar muito pelos judeus, porque eles nos trouxeram a salvação em Jesus Cristo. Devemos orar muito e interceder por este povo, agradecidos pela misericórdia de Deus que se manifesta através da história deste povo. Então, compreender também a história e a evolução deste povo que nos traz a Cristo Jesus. Jesus é um excelente judeu, né? Um cumpridor de todas as normas, de todas as regras e de todas as leis judaicas. Por isso, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, né? Porque o Senhor se manifesta por um povo e transforma todo o mundo, né? Que nos traz a salvação para todo o mundo a partir de um único povo escolhido. Que sejamos contados entre os que serão salvos e que a rotina do dia a dia não nos traga um afastamento de Deus, é o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com este objetivo de revelar o que contém a liturgia diária, o que a igreja quer nos passar. E hoje ela está nos alertando que a rotina do dia a dia não nos afaste do Senhor. Estejamos atentos. É necessário o esforço para resolver os nossos problemas, comprar, vender, pagar, cobrar, construir, casar, dar-se em casamento. Isso é inerente à vida, mas que isso não nos afaste da nossa maior meta nesse mundo, que é conhecer a Deus, amar a Deus e servir ao Senhor em busca da nossa salvação. Que Deus abençoe essa terça-feira, o seu dia, a sua semana. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.